Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra. Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta das tecnologias educacionais e de tudo que promove, que incentiva a aprendizagem autodirigida. Eu sou jornalista de formação e tenho MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e também tenho uma especialização em Educação à Distância. Eu sou responsável pelo blog EAD em Pauta, onde eu escrevo sobre tecnologias educacionais tanto para a área acadêmica quanto para a área corporativa, que vem aí cada vez mais usufruindo, das tecnologias educacionais para promover a aprendizagem organizacional. Eu também tenho uma empresa, que é a Curadoria, e através dessa empresa eu presto assessoria promovendo experiências de aprendizagem significativas. Lógico que o meu foco aí acaba sendo o e-learning, mas eu acabo desenhando e promovendo aí experiências de aprendizagem de forma geral, e bastante inovadoras, bastante significativas para o público. O meu objetivo aqui hoje é falar sobre soft skills na educação. Eu considero esse tema relativamente amplo e que permite aí diferentes abordagens. Mas eu vou focar sobre o desenvolvimento de soft skills nas instituições de ensino, começando, se possível, desde o ensino infantil e reforçando aí nos cursos de graduação e pós-graduação. É claro que isso seria aí o mundo ideal, porque a gente estaria, digamos assim, preparando os alunos para o mercado de trabalho que vem, exigindo aí cada vez mais profissionais que tenham aí essas soft skills. Então a ideia aqui é trazer algumas iniciativas, algumas instituições de ensino que já vêm promovendo isso, falar um pouco dos desafios, das barreiras, e discutir um pouco, essa implementação, de currículos que promovam aí o desenvolvimento de soft skills nas instituições de ensino, tá? E eu quero começar falando então sobre o que vem a ser, a palavra skills, que vem sendo tão abordada e tão falada ultimamente. Skills são habilidades e elas se dividem em hard e em soft. As hard skills são habilidades técnicas, ou seja, tudo aquilo que pode ser aprendido e quantificado. É o que a pessoa aprende em sala de aula, em livros e em cursos online, por exemplo. Já as soft skills são habilidades comportamentais. E elas são mais subjetivas e por isso são difíceis até de avaliar. Alguns exemplos de soft skills são atitude, comunicação, resolução de conflitos, criatividade, pensamento crítico, empatia, tomada de decisão, ética, liderança. Isso só para citar algumas. No ambiente corporativo, a gente costuma dizer que um profissional ele é contratado, ele é admitido por suas hard skills, por suas competências técnicas, e é demitido por suas soft skills ou por suas inabilidades comportamentais, vamos dizer assim. Esse assunto é tão sério que o Fórum Econômico Mundial publica todo ano um relatório chamado O Futuro do Trabalho. E uma das conclusões desse relatório é que 42% das habilidades consideradas essenciais para o mercado de trabalho até 2022 serão novas, ou seja, vão precisar ser desenvolvidas. 42% de habilidades vão ser novas, até 2022, até daqui a 2 anos praticamente. E esse mesmo relatório aponta aí algumas soft skills, algumas habilidades consideradas essenciais para esse mercado de trabalho do futuro, que já é agora, 2022. Pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas complexos. Bom, essas habilidades, elas não são facilmente conquistadas após um curso, após um workshop, após uma palestra e muito menos no nosso tradicional sistema de ensino, certo? Essas habilidades, elas precisam ser estimuladas e desenvolvidas preferencialmente ainda na infância e continuar sendo aprimoradas ao longo de toda a nossa vida. E aí surge uma outra expressão que tem sido muito falada ultimamente, que é o lifelong learning,
que é um conceito que prega que nós temos que ser eternos aprendizes, né? O aprendizado ao longo da vida. Ou seja, acabou aquele tempo que a gente aprendia até a faculdade e ia para o mercado de trabalho. Agora a gente está o tempo todo precisando aprender alguma coisa. Com o Lifelong Learning, né, o aprendizado ele acontece cada vez mais de maneira formal e informal, em sistemas tradicionais de ensino e também fora, né, desse sistema tradicional de ensino. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver novas habilidades e aprimorar aquelas que a gente já desenvolveu, certo? E aí a pergunta que fica é: como as nossas escolas e as nossas universidades estão se preparando e preparando os alunos para esse novo mundo, para esse novo contexto de aprendizado ao longo da vida? Como é que as nossas escolas e universidades estão se preparando para desenvolver esses 42% de habilidades que serão novas e que precisam ser desenvolvidas para esse mercado de trabalho que está surgindo aí, né? E algumas habilidades como comunicação, empatia, criatividade, trabalho em equipe, elas são melhor desenvolvidas através da experiência, da vivência, da convivência, em vez de programas estruturados, né, de aprendizado. E por isso, algumas instituições de ensino estão fazendo uso de uma abordagem denominada 4Cs, que descreve 4 competências que em inglês começam com a letra C, que é colaboração, criatividade, comunicação e pensamento crítico. Essa abordagem, ela serve como um modelo que tem sido adotada por escolas que buscam inovação no seu processo de ensino e aprendizagem. E algumas estão até redesenhando os currículos e a forma como o conteúdo ele é trabalhado no percurso escolar, de forma a incentivar os comportamentos e hábitos que são necessários para que os alunos desenvolvam essas 4 competências. Já outras instituições de ensino preferem desenvolver esses 4Cs, né, por meio de projetos que são paralelos, e com isso não mexe tanto na grade curricular. E o fato é que essa abordagem ela ganha uma outra dimensão quando se faz uso das tecnologias digitais. E aí alguns educadores renomados, como o próprio José Moran, eles defendem que as tecnologias de informação e comunicação elas têm um papel importantíssimo, né, na construção de processos pedagógicos que fazem mais sentido e são até mais relevantes nos dias de hoje. E aí, nesse contexto de abordagem das 4Cs, associadas com as tecnologias, entram aí alguns termos que são também muito comuns na educação e que você provavelmente já ouviu falar, que são metodologias ativas, ensino híbrido e educação mão na massa. E o que esses termos têm a ver com soft skills na educação? Bom, eu diria que tudo, né? Porque tem muita instituição de ensino, na verdade, já fazendo uso de metodologias ativas, de educação mão na massa, de ensino híbrido, para desenvolver habilidades, principalmente habilidades como criatividade, como pensamento crítico, como comunicação, trabalho em equipe, tomada de decisão. Porque metodologias ativas, ensino híbrido, educação mão na massa, vai colocar o aluno para viver experiências, né? Vai colocar o aluno para ter a vivência realmente, né? E não apenas o conhecimento técnico, né? Não apenas adquirir as hard skills. E aí eu vou agora mostrar para vocês algumas iniciativas, né? Alguns exemplos, né? de instituições de ensino que estão fazendo uso dessas iniciativas com sucesso. A educação mão na massa, ou educação maker, é um processo de ensino e aprendizagem que valoriza a prática e a experimentação. Os professores e os alunos, eles literalmente colocam a mão na massa durante todo o processo de ensino e aprendizado. E um exemplo disso é o projeto do Colégio Marista, em Curitiba, em parceria com o Centro Europeu. E por meio desse projeto, os alunos têm aulas de cinema e são desafiados a organizar produtoras de audiovisual. E aí cada uma dessas produtoras deve entregar aí um videoclipe, um filme publicitário,
né? E aí a produção desses materiais, desde a sua concepção até a entrega final, faz com que eles coloquem a mão na massa, né, para produzir algo, e isso articula várias soft skills. Já as metodologias ativas, elas despertaram a atenção dos educadores nos últimos anos. E o fato é que essas metodologias ativas, elas não são novas, né? Já no século XIX, aí, a Escola de Direito em Harvard já utilizava o então denominado método do caso. E as metodologias ativas, elas podem ser definidas como um conjunto de concepções de aprendizagem que investem no conhecimento como construção, exigindo do aluno um movimento de busca, de crítica, de estudo, de produção, de autonomia e compartilhamento entre os seus pares. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente se refere a estratégias como, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso ou método de caso, aprendizagem por pares, entre outras estratégias ou abordagens. E aí o INSPER, né, que é o Instituto de Ensino Superior, bastante conceituado no Brasil e até no exterior, ele faz uso de metodologias ativas. E aí o exemplo que eu trouxe é do curso de engenharia, que utiliza a aprendizagem baseada em problemas. E aí, em vez de um currículo clássico dividido por disciplinas, a dinâmica de aprendizagem é pautada em solucionar desafios reais e em identificar também dilemas, né, e potencializar assim a tomada de decisão em um contexto, né, de aprendizado que fomenta aí a diversidade de ideias e também a maior produtividade. Já o ensino híbrido é muito comum, né, as pessoas definirem como sendo uma modalidade de aprendizagem que combina o presencial e o à distância. Mas, na verdade, é uma combinação aí de vários espaços, tempos, atividades, metodologias, processos formais e informais, enfim. É uma mistura, né? Por isso que é um hibridismo. E um dos pioneiros no uso dessa abordagem, ainda no ensino fundamental, foi o Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, que tem até um case de sucesso sobre o assunto. Em 2009, quando teve aquele surto de H1N1, que acabou obrigando muitas escolas a suspender as aulas, o colégio manteve a aplicação do conteúdo na sua plataforma online. E aí, quando a Diretoria Regional de Educação viu os relatórios de produção dos alunos online, liberou o colégio para cancelar as aulas presenciais porque o currículo já estava em dia. E aí, a partir desse episódio, né, a diretoria regional passou a respeitar mais a plataforma e o próprio colégio passou a ampliar o seu uso. O que é importante considerar é que o desenvolvimento de soft skills ele é um processo, né, de longo prazo. Por isso que é importante que se comece a trabalhar isso, a desenvolver isso ainda na infância, né, ainda no ensino infantil. Porque é comportamento, né? Então quanto mais cedo você trabalha isso, melhor. Mas assim, existem vários questionamentos, né, que impedem até mesmo a implementação disso em algumas instituições de ensino. Por exemplo, como as soft skills devem entrar na matriz curricular? Como promover as competências, né, na formação continuada de professores? Quais práticas pedagógicas podem ser adotadas para garantir o desenvolvimento dessas soft skills? E quais soft skills devem ser priorizadas? Diante de todos esses questionamentos e de tantos outros que eu não citei aqui, parece até clichê, né, a gente repetir essa frase, né, de que as instituições de ensino precisam repensar o seu papel, o seu lugar nesse mundo, né, o seu papel diante desse mercado de trabalho, desse mundo VUCA que está surgindo. Mas é isso mesmo, gente. O papel da instituição de ensino mudou, o papel do professor mudou, até mesmo o papel do aluno mudou. E falando também de algumas barreiras, eu posso dizer que algumas são até estruturais, porque o nosso sistema de ensino, ele prioriza as hard skills, o desenvolvimento de competências técnicas, e também o fato de que o nosso sistema ele ainda é muito tradicional, muito arcaico, né? E é difícil você romper, né, com essa grade curricular, com toda a regulamentação que tem por trás disso, né? É tudo muito engessado ainda. E temos também ainda uma questão que é a própria resistência à mudança,
né? A resistência à mudança do próprio professor. O que eu conheço de professor que resiste, né, às inovações tecnológicas, por exemplo, é uma coisa absurda. E não deveria ser, né? Eu acredito que o ambiente acadêmico, né, o ambiente escolar, de forma geral, deveria ser um ambiente aberto e propício, né, às coisas novas, propício às mudanças. E sem contar também o fato de que esses professores também precisam desenvolver neles mesmos soft skills, né? Porque o professor, ele, enquanto professor, enquanto educador, nesse novo mundo, né, que está surgindo, exige-se dele habilidades que antes não se exigia. E aí, por outro lado, também nós temos os alunos despreparados, gente. Nós temos alunos despreparados para esse novo mundo, que exige aí autonomia, que exige iniciativa, né? A gente percebe que ainda os alunos estão muito dependentes, né, desse ensino tradicional. Então você tem, de um lado, o despreparo dos alunos, que acaba alimentando a resistência de um professor. E aí você tem um sistema cada vez mais engessado, né? E difícil de você romper com isso. E por isso as inovações são difíceis de acontecer. Por isso o processo de mudança é difícil, né? Porque está tudo muito encaixado, sabe? O aluno que está despreparado para essa mudança e o professor que resiste a essa mudança, né? Então, um alimenta, né, o outro. Eu costumo dizer que um alimenta a doença do outro, né, um alimenta a incapacidade do outro, um alimenta o conforto do outro, né, e segue. E aí é difícil você romper e trazer essas inovações para ter aí o desenvolvimento mesmo, né, de iniciativas, né, que promovam aí, né, essas mudanças e gere aí mesmo essa necessidade de ter as soft skills sendo trabalhadas nas instituições de ensino. Mas aí o fato é que o mundo VUCA, gente, ele não espera, né? O mundo VUCA, ele está acontecendo. E 2022 está aí. 42% de habilidades, elas vão ser novas, né? E elas precisam ser desenvolvidas. Imagina o colapso que vai ser no mercado de trabalho de profissionais que não terão provavelmente essas habilidades, né? E onde eles vão desenvolver isso? Em universidades corporativas? Coitado de mim, né? Que trabalho com isso, né? Coitado das empresas que vão precisar desenvolver isso. Porque os profissionais vão chegar nas empresas sem essas competências, né? Então, ou as instituições de ensino trabalham logo, né, e fazem um movimento para trabalhar isso, ou a gente vai ter um colapso muito sério no mercado de trabalho, né, até 2022. E aí eu vejo uma luz no fim do túnel, tá? Tem um site que eu acompanho, que é o Porvir. Ele tem uma área dedicada, né, a como implementar ações para o desenvolvimento de competências nas instituições de ensino. É muito bacana, recomendo, vale muito a pena dar uma olhada. E vale também a pena você pesquisar, né, as escolas que já fazem isso, instituições de ensino que já estão fazendo esse movimento, né, se inteirar, saber quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais são ainda as barreiras, para começar a colocar isso em prática, né. E no máximo, uma coisa que já é batida, mas que precisa acontecer, mudança de mindset, gente. A gente precisa mudar o mindset, a gente precisa realmente romper com essas barreiras e com essa resistência que a gente acaba tendo, né? Querendo ou não, a gente tem, né? Então a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás e saber realmente o que está acontecendo aí, quais são as iniciativas bacanas que tem. Lá no meu blog eu tenho, se você entrar lá e colocar na caixa de pesquisa, né, escolas inovadoras ou escolas transformadoras, eu tenho alguns posts, né, alguns textos que eu falo, né, de algumas escolas que estão indo nessa linha, né, de promover esse desenvolvimento, né, de habilidades e de romper um pouco com esse currículo tradicional, com essa grade curricular tradicional. Então acho que vale a pena dar uma olhada e ver também essa questão mesmo do desenvolvimento de soft skills nos educadores, né, de ver também o papel do aluno, as dificuldades, né, do aluno, né, para estudar e para aprender nesse novo mundo VUCA, né, que está surgindo. Acho que a gente tem que olhar os dois lados, né, professor, aluno, olhar, né, o contexto socioeconômico também, isso é muito importante, né, para que essa implementação de iniciativas que favoreçam aí o desenvolvimento de soft skills nas instituições de ensino aconteça de forma mais suave, né, sem tanta imposição, sem tanta, né, sem ser uma obrigação. Acho que precisa ser algo que as instituições de ensino percebam que é necessário
né, e que é necessário para o próprio aluno e para eles mesmos, né, porque o mercado de trabalho está exigindo isso. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado, agradeço a oportunidade. Quero continuar essa conversa, né, com vocês através das redes sociais. Se vocês souberem de iniciativas, né, inovadoras, de instituições de ensino que estão promovendo, né, esse desenvolvimento de soft skills de forma bacana, de forma legal, criativa, e isso precisa realmente ser divulgado, porque tem pessoas, tem profissionais que estão atrás disso, né, estão atrás disso até para ter ideias e planejar algo, né, assim, no seu local de trabalho. Então, quanto mais a gente divulgar isso, propagar isso, melhor, né, para todos nós. Então, estou à disposição para trocar ideias, estou à disposição para, né, propagar isso, para ser uma porta-voz, né, de iniciativas nesse sentido, tá bom? Até a próxima, agradeço a oportunidade, agradeço aí o convite de estar aqui fazendo parte dessas discussões. Até mais!